a organizar. Bom, todo mundo consegue enxergar? A primeira coisa é que para a gente poder manipular arquivos, algumas dessas, essas não são somente essas funções. Existem outras funções, né? Mas essas são as funções, eu diria, as funções básicas, e algumas delas você já conhece. Então, o fopen, então, só para a gente poder começar a pensar isso aqui, primeiro a gente tem essa estrutura file ponteiro de AR, que é onde a gente define um ponteiro para um arquivo. A gente vai usar ele como indexador para um arquivo, né? A gente cria esse ponteiro especial. E esse ponteiro ele vai ser importante, porque quando eu vou usar o fopen, eu vou aqui informar o nome do meu arquivo. E se a gente está falando de arquivo binário, na verdade, para o computador pouco importa a extensão. Se é .txt, se é .bin, se é .dat, porque o computador ele vai interpretar o tipo do arquivo pela estrutura de dados que está dentro do arquivo e não pela extensão. A extensão só facilita você vincular isso a uma aplicação. Então, por exemplo, aqui a gente poderia ter um arquivo chamado teste, ele poderia ser txt, mas poderia ser dentro dele gravado algo binário, mas por padrão, geralmente a gente fala que o arquivo é .dat, e daí isso já está indicando que ele é binário, ou a gente fala que o arquivo é .bin, que também está indicando que é binário. Então, o fopen é essa primeira parte, eu estou indicando qual é o arquivo que eu estou usando. É claro que, antes aqui, eu vou associar isso aqui ao arc, né? Então, esse ponteiro que eu criei aqui anteriormente, esse file do ponteiro especial arc, eu estou associando o resultado, isso aqui, esse ponteiro para esse arc aqui. Então, a primeira parte é indicar o nome do meu arquivo. A segunda parte, eu vou indicar o tipo de operação que eu vou fazer com o arquivo, que vocês já viram. Eu posso abrir o arquivo para leitura, R. Se o arquivo não existe, vai dar um erro. Sim? Se ele existe, daí ele abre o arquivo e posiciona lá no início do arquivo ponteiro, porque depois, se o arquivo tem vários registros, eu vou ter que navegar esse arquivo. E aí, no binário, eu uso uma função chamada fseek para poder navegar dentro dos registros. Tudo bem até aqui? Então, eu quero abrir o arquivo para leitura, eu posso querer abrir o arquivo para escrita. Se o arquivo já existe, ele é sobrescrito, ele é zerado. Ou eu posso abrir o arquivo para append A, que ele posiciona o ponteiro lá no final do arquivo. Mas como eu estou falando de arquivo binário, eu coloco um Bzinho aqui na frente. Então eu posso RWA num arquivo binário. E sim, posso fazer aquelas conjugações com o mais aqui que vocês já viram também para arquivo textual. Tranquilo? Então, nesse primeiro aproximação nossa, eu vou abrir um arquivo aqui como exemplo para leitura. Eu não vou abrir ainda, só estou falando, né? Lógico que aqui tem a estrutura, ponto e vírgula, mas o que eu estou focando agora é o que tem dentro dessas funções, que são as funções que vocês vão usar para manipular, né? Então, essa é a fopen, a fclose vocês já sabem, então eu vou simplesmente fechar o arquivo depois que eu manipulei. Isso é importante, porque a depender do tipo de manipulação que você está fazendo, se você não fecha adequadamente, o arquivo pode corromper. Então, eu manipulei um arquivo, fecho, né? A próxima, eu vou fazer a leitura do arquivo. E para fazer a leitura do arquivo, eu tenho 4 elementos de parâmetros aqui. Primeiro, eu tenho o endereço, sei lá, se eu tivesse declarado aqui uma int v1, então eu tenho o endereço da memória aonde eu estou gravando, armazenando o que eu estou lendo. Poderia ser uma estrutura, uma struct, por exemplo, poderia ser uma estrutura, mas aqui no meu exemplo é só um int qualquer, beleza? Então eu tenho o endereço, eu tenho aqui o tamanho desse elemento que eu estou lendo, o tamanho desse bloco. Então, se eu sei que é int, eu posso falar que é um size of de int. Quando eu faço isso, automaticamente a função já pega o tamanho daquele int nos arquivos da plataforma i386, processadores i3, i5, i7, i10, essa família Intel, né? O inteiro tem 4 bytes. Então, quando eu faço isso aqui, esse size of int vai preencher isso aqui com 4. Tudo bem? Depois, eu vou informar, isso aqui é um bloco, então. O int tem 4 bytes, então esse é um bloco. Quantas posições que eu estou lendo? Estou lendo uma posição, um bloco. Tudo bem? E depois, eu vou informar o endereço, size of int. E aqui, o que é mesmo? Esqueci o que é. 1, 2, 3. E... tá. Esse aqui é o tamanho. Quantos blocos? Então, um bloco ou 2 blocos, né? Então, aqui eu quero um bloco. E aqui, de quem eu estou lendo. Beleza? Então, aqui eu estou fazendo uma leitura. Para fazer a escrita, é a mesma lógica. Então, se eu vou escrever algo, eu vou escrever algo
que está armazenado em alguma coisa, uma variável, uma estrutura, que tem uma blocagem size of de um tamanho específico, aqui no meu caso int, eu vou escrever uma quantidade n de blocos. Agora isso aqui é interessante, porque veja, se eu estou gravando o inteiro, e vamos supor que meu inteiro, eu tenho armazenado nele o valor 12. E eu faço essa estrutura aqui, igual estou fazendo, que é variável v1, com size of de int, 4. Um bloco no arquivo, quando eu gravo isso, lá no meu arquivo de forma binária vai gravar 12. A gente não vai ver 12 lá, pode estar em hexadecimal, né? Agora, se eu pego e falo, eu vou gravar 3 blocos, onde o meu primeiro conteúdo tem 12, isso não quer dizer que ele vai gravar 12, 12, 12. Ele vai gravar 3 blocos de tamanho 4 bytes. Então, o primeiro bloco vai ter 12, os 2 outros blocos vai ter lixo. Porque ele vai pegar o que tem na memória, naqueles endereços, e vai gravar lixo ali. Percebe? Porque eu estou falando que eu quero gravar 3 blocos, mas eu só informei aqui no V1 o que tem no primeiro bloco somente, não informei nos demais. Então tem que ter cuidado com essas utilizações. Mas o que importa é essa estrutura. Beleza? Essa aqui na verdade não é FRead, não é FWrite, né? É a mesma estrutura, só que aqui em vez de read eu botei 2 vezes aqui, é o write. FWrite. Repetir essas coisas aqui. Bom, mas se eu estou trabalhando com arquivos binários, eu tenho vários registros por linha. Mas eu sei o tamanho desses arquivos. Então, eu tenho a possibilidade, que não existe no arquivo textual, de navegar o meu ponteiro no arquivo binário. No primeiro, no segundo, no 10º, no 100º registro. No arquivo textual, se eu quiser chegar no registro 100, eu tenho que ler registro a registro. O 1, o 2, o 3, o 4, o 99 e o 100. No arquivo binário, não. Eu consigo pegar meu ponteiro e do registro 0 de início de arquivo eu consigo apontar o ponteiro para o 100º registro. E eu faço isso com a função fseek. Então a função fseek, ela vai ter 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, ela vai me informar qual é o arquivo que eu estou manipulando, então eu quero fazer um fseek nesse arquivo. Essa posição aqui é aonde está meu ponteiro. Quando eu coloco 0, o meu ponteiro está na primeira posição do arquivo. Mas se eu sei o tamanho do meu arquivo, por exemplo, eu sei que um int, ele tem 4 bytes. Se eu boto aqui, então, por exemplo, 8, eu estou falando que eu estou começando já a partir desse 8º byte. Eu estou acertando o ponteiro para lá. Percebe? E aqui eu vou usar, tem 2 formas de usar, né? O seek, aqui pode ser seek cur, ou seek seek set, que é o início do arquivo, seek cur, que é a posição corrente, ou seek end, que é o final do arquivo. Beleza? Então eu estou falando aonde que eu quero que meu ponteiro se posicione em relação ao que eu informei aqui. Tudo bem? Mas também eu posso trocar o seek set por 0, o seek cur por 1 e o seek end por 2. Funciona da mesma forma. Só que no final, na verdade, eu vou informar somente uma dessas coisas. Então, quando eu coloco arc, vírgula, 00, eu estou falando que eu estou manipulando, pesquisando no arquivo arc, na posição 0, a partir do início do arquivo. Agora, se eu coloco aqui, por exemplo, 12, né, e eu deixo o 0 aqui, eu estou falando que eu estou procurando no bloco 12, contando a partir do início do arquivo. Tudo bem? Agora, se eu já estou na posição 12 e eu coloco algo assim, eu estou falando que eu estou buscando a partir da posição corrente que o ponteiro está. Da onde o ponteiro se encontra para frente. E se eu coloco 2 aqui, eu estou falando que eu estou indo para o final do meu arquivo. Beleza? E por fim, a função rewind, arc, que o que ele faz é pegar o seu ponteiro aonde ele se encontra e joga ele para o início do arquivo. Eu pego o ponteiro e jogo ele para o início do arquivo. Então veja que agora, com arquivos binários, eu tenho a possibilidade de percorrer o arquivo
e chegar numa posição, num registro específico. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura, um struct, né, que tem a informação matrícula, aluno, nota, e eu tenho ali milhares de registros, eu sei qual é o tamanho de cada elemento desse, porque vamos supor que eu falo que matrícula é um char de 10. Bom, se é char 10, eu sei que é 10 bytes. Né? Que nota é um float de 1, um float. Um float, 8 bytes. Então, ó, 10 mais 8. Percebe? Então, eu sei que uma struct minha tem 18 bytes. Então, todos os meus registros têm 18 bytes. Se eu quero ir para o 10º registro, é 18 vezes 10. Size off da minha struct vezes 10. Eu consegui pegar meu ponteiro e jogar lá no 10º registro. Ficou claro isso? Então eu consigo fazer o ponteiro andar para um registro específico, de forma direta. Em arquivo textual eu não consigo fazer isso. Eu teria que ler arquivo linha a linha até chegar no 10º. Por que a gente está falando sobre isso? Porque isso aqui, na verdade, vocês estão trabalhando, começando a trabalhar estrutura de dados. A gente está vendo agora uma manipulação de uma estrutura que me facilita movimentar dentro do arquivo. Beleza? Tranquilo? Então só faz sentido ter um tipo de dado dentro de cada arquivo? Não. Se você... Não. Tá, entendi sua pergunta. Se você cria um arquivo somente int, por exemplo, você tem int, mas você pode criar um tipo de dado do programador que é uma struct. E daí, se você cria uma struct, dentro da struct você pode ter vários tipos de dados diferentes. Mas o fato é que quando vocês criam uma struct, que tem vários tipos de dados diferentes, você sabe qual é o tamanho da struct. Porque todo registro daquela struct vai ter o mesmo tamanho. Se você colocou lá um char, um int, um float, né? Todos os registros vão ter o mesmo tamanho, mas só que cada registro você vai ter posições no mesmo registro com conteúdos diferentes. Era a pergunta essa? Eu pensei que se eu colocar aqui um int, aí depois eu colocar um float, aí depois eu for pular, aí eu vou saber o tamanho. Para você fazer isso, você tem que fazer isso por meio de uma struct. Na sua struct vai ter que ter um int, um campo int e um float. E aí você chegou exatamente naquela linha de registro que tem int e float. Você não consegue fazer isso solto, nesse caso aqui, sem ser via struct. Percebe? Beleza? Então tá, então essa é a primeira coisa, assim, de uma visão geral, tá? Agora, uma outra coisa importante, e daí eu vou falar isso só para quem tiver, talvez, curiosidade sobre isso, né? Mas o que acontece de fato? Então vamos pegar assim, ó, e daí eu vou codar isso aqui para vocês enxergarem, né? Porque, veja, isso aqui parece... Quer dizer, eu acho isso muito importante, né? Vocês já viram falar de análise forense? Análise forense? Né? Bom, análise forense, por exemplo, a polícia foi lá e, numa operação, apreendeu um monte de notebook, smartphone, tablet e levou para a perícia criminal. A perícia criminal não vai olhar esses arquivos como usuário, abrindo a aplicação, porque tudo isso, toda vez que você abre a aplicação, você contamina a evidência. Você contamina, você gera um monte de arquivo temporário, de identificação de memória, você contamina. Então a primeira coisa que a perícia faz é uma cópia que chama-se cópia binária, que é uma cópia exata da sua prova, do seu objeto. Daí existe uma coisa chamada cadeia de custódia, onde você tem que registrar que dia, que hora, qual perito, em que condição, quem que era o auditor. Percebe que esses cuidados estão garantindo que depois, dentro de um processo, eu sei que vocês não são do direito, mas é porque eu também sou do direito, né? Então eu estou ligando as duas coisas já, a computação e a informática, né? Que depois de um processo, a outra parte não vai alegar que você manipulou a prova. Porque percebe que uma prova digital, diferente de uma outra prova, é fácil você manipular. Né? A faca com sangue, você não consegue pegar o DNA do cara assim e botar o DNA do sangue do cara na faca. A não ser que você tenha acesso ao cara, percebe? Ou né? Agora, a prova digital, não, você tem possibilidade de manipular a prova digital. Então, como é que você processualmente garante isso? Né? Você faz uma coisa chamada cadeia de custódia. A prova foi apreendida tal dia por tais profissionais, policiais. Bom, cadeia de custódia. Tal dia foi feita a cópia binária. Dia, hora, minuto, segundo, data, por tal técnico, tendo como auditor ou como testemunha tais pessoas. Feita a cópia binária, a prova voltou para o cofre da instituição. E todo o processo de forense foi feito em cima da cópia binária. Perceberam que você garantiu agora? Quando você prende o arquivo, quando você prende o computador, você faz um checksum de todo HD. Esse checksum garante o quê? Que qualquer alteração depois que venha acontecer naquele arquivo, depois daquela data, vai mostrar inconsistência. Porque vocês sabem que checksum, se você muda um bit, muda o cálculo do checksum. Então você faz um checksum daquele HD, registra isso e guarda com ele. São as garantias que você tem processuais de que o arquivo está íntegro. Tudo bem? Então é isso, né? Mas feito todo esse discurso jurídico, seja o que for isso, né? Então o que acontece? Se eu declaro um tipo int,
E daí a gente vai ver um pouquinho isso, o que na verdade acontece, né? Lá na memória, na memória do computador, na RAM, o tipo int, nas plataformas i386, que é esses i5, i7, 8, i9, 10, que, né? Ele é algo do size off do tipo 8 bytes. Sim? Então ele vai alocar na memória 4 bytes, né? Ele vai alocar na memória 4 bytes. Então aqui a posição 0x, sei lá, 701, 0x 702, 0x 703 e 0x 704. Pronto. Meu tipo int alocou essas 4 posições na memória. Se eu gravo, por exemplo, dentro dele 1, então 1 em decimal seria igual a alguma coisa como 000000001 em binário. Sim? E também seria algo semelhante a isso em hexadecimal. Só que em hex é 000, daí tem mais espaço 0001. Então pronto. Isso aqui é em hexa /16. Então veja, esse 10 aqui é isso, né? Então, ele, na verdade, esses meus bits aqui, quando eu olho ele de forma binária, ele vai estar assim 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 1, nesse aqui, e os outros todos, em binário, vão estar zerados. Beleza? Tranquilo? Sim? Isso é importante por quê? Porque se algum dia vocês quiserem mexer com perícia forense computacional ou desenvolver um software de forense computacional, vocês vão ter que olhar os arquivos dessa forma aqui. Porque é assim, por exemplo, que recupera uma evidência. Porque vocês sabem que quando alguém deleta um arquivo, o arquivo não é deletado do HD. Ele é simplesmente retirado do ponteiro da tabela de indexação. Porque computacionalmente é muito caro você usar uma função de delete e fazer o computador ter que rastrear todo o espaço do disco para achar os fragmentos do arquivo para deletar. Porque vocês sabem que o arquivo não é gravado de forma contínua. Né? O HD está ali girando, ele é gravado em fragmentos em setores do HD. E cada fragmento desse tem um ponteiro para onde está o próximo fragmento de arquivo. Então, imagina o quanto que computacionalmente é caro se cada vez que você deletasse um arquivo, ele tivesse que vasculhar todo o HD para achar todos os fragmentos e remover. Então, quando você deleta um arquivo, existe uma tabela de controle que simplesmente ele vai lá na tela de controle e pum, deleta lá. É como se o arquivo não existisse mais para o usuário na camada de usuário, mas dentro do HD continua existindo. Então, por exemplo, quando faz apreensão de pedófilos, né, que os caras muitas vezes vão lá e deletam o arquivo, tá tudo lá dentro. Então, quando prende o equipamento de um pedófilo, e daí ele acha, deletei tudo. Ah, mas eu sou muito espertão, eu fiz shift del. Não foi nem para lixeira. Cara, isso é coisa para leigo, né? Porque o perito não vai olhar isso. O perito vai olhar o HD nesse olhar aqui e vai conseguir achar os fragmentos de arquivo e remontar o arquivo e falar, aqui está a evidência, ó, o conteúdo está ali dentro. Percebe? Então, é mais ou menos isso. E quanto maiores os HDs são, maior é a possibilidade de você recuperar as evidências, porque, por regra, o processamento ele vai pegando e alocando espaços não ainda utilizados e depois ele começa a sobrescrever. Mas só que ele também sobrescreve de forma randômica. Então, um arquivo, por exemplo, de imagem, mesmo que ele já tenha sobrescritos algumas regiões do arquivo, você consegue remontar o arquivo ainda. Percebe? Sim? Você poderia, por exemplo, falhou ali um pedacinho que falhou um pedacinho da orelha da criança, mas o resto de tudo está íntegra. Falhou um pedacinho, falhou a orelha e falhou um pedacinho do bracinho dela. Mas o resto da imagem está íntegra. E é isso que você precisa para poder constituir a prova. Tudo bem? Tá aqui? Né? Então tá. Então, dito isso, então vamos só ver um pouquinho isso e daí depois eu paro. Então, eu fiz aqui um código rapidinho para a gente poder tentar enxergar isso aqui. Deixa eu tentar... Como é que aumenta isso aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Windows... Vocês sabem como é que aumenta aqui no... Ctrl+, né, não? Não é Ctrl+, não. Tem um... Deixa eu ver se eu acho que... Ah, eu não consigo ver... eu não lembro onde que aumenta, não. Não é Ctrl+, não. Aqui, o Ctrl+ não funciona aqui, não. Mas vocês estão conseguindo enxergar lá? Não, né? Não.
Bom, mas eu vou falar então, O que importa, na verdade, é mais o que a gente vai pensar do que o que está escrito aqui. Na verdade, um programa básico de C, eu vou tirar alguns lixos aqui, que para isso aqui nosso não importa. Então veja, eu criei uma variável aqui, aonde o que me importa aqui, na verdade, é isso. Eu vou criar aqui uma variável int. Deixa eu comentar aqui umas coisas que não vão me importar agora. Isso aqui não me interessa agora. Pronto. Então, o que nos interessa é isso aqui. Eu criei um arquivo, né, file, o ponteiro especial arquivo, um int aqui chamado v1. Eu fiz aqui a função fopen. Então, no fopen, eu estou abrindo um arquivo chamado test.bin, no modelo WB, white, ou seja, se o arquivo já existe, ele é subscrito, né? E ele é binário. Depois eu testo aqui se o arquivo foi aberto com sucesso. Então, se o arq for null, é porque deu algum erro. Mas se não for null, é porque ele abriu com sucesso. E depois eu venho aqui, faço um printf em forma inteiro, faço o scanf desse inteiro, nenhuma novidade para vocês daqui. E depois eu vou aqui e escrevo. Isso aqui que me importa agora. Então, olha, quando eu escrevo, eu indiquei aqui, quem eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo o endereço de V1, o conteúdo do endereço de V1, de size of int, ou seja, porque eu sei que ele é int, né? Um bloco no arquivo. Tudo bem? E eu vou escrever. Tranquilo até aqui? Então veja só, e depois eu fecho. Então se eu compilo, ok, compilou, eu vou rodar esse aqui a primeira vez e vou falar que eu quero gravar o número 7. Pronto, gravei o 7 já lá. Se eu entrar aqui no meu arquivo, aqui onde estão esses meus arquivos, aqui tá aqui o teste.bin. Se eu tentar abrir esse teste.bin, ele é binário, né? Se eu tentar abrir ele, abrir com um bloco de notas, por exemplo, olha o que apareceu lá, Não apareceu 7, apareceu esse lixo. Mas esse lixo é um caractere especial. Ou seja, eu não consigo abrir esse arquivo com bloco de nota. Porque um bloco de nota lê um arquivo chamado textual. Tudo bem? Agora, se eu pego esse arquivo aqui, e eu vou pegar aqui um editor hexadecimal, né? E eu abro esse arquivo com editor hexadecimal. Então, olha só, no editor hexadecimal, olha aqui, agora, em hexa, uma posição hexa, não são 2 bytes? Então veja, olha, aqui eu tenho, essa primeira posição, eu tenho 4 bits, segundo 4 bits do hexa, terceiro 4 bits e quarto 4 bits. Ele só usou 4 bits para poder escrever 7, 07. Sim? Tudo bem? Se eu pego aqui a calculadora hexa e escrevo aqui, a gente escreveu quanto? 7? Eu escrevo 7 aqui no hexa, olha só, olhando ele aqui, eu vou enxergar aqui, exatamente esses bits que estão setados aqui, olha, ele vai dar 7. Porque 1 elevado a 0 é 1, depois 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2, 4, com 2, 6, com 1, 7. Conversão do binário para decimal. Tudo bem até aqui? Né? Então, pronto. Então, essa é uma primeira... Veja que a gente está enxergando agora o arquivo binário a partir de várias óticas. Eu estou tentando enxergar ele como decimal, estou tentando enxergar ele como hexadecimal e estou chegando ele como binário. Porque quando você vai construir um software forense, é assim que você manipula essas coisas. Você lê o HD e recupera o HD não porque você acha que ali tem uma imagem, ou porque ali tem um texto, ou porque ali tem um áudio, porque ali tem um vídeo. Você lê os arquivos binariamente, para poder reconstituir uma imagem. E isso tudo vai estar dentro de uma estrutura de dados. Tudo bem? E isso é também importante, tanto para você fazer ações como essa, que são ações positivas, né? Fazer o rastreamento, mas também isso é usado por atacantes. Então, um atacante, quando ele escreve um Trojan, por exemplo, e ele quer injetar o Trojan dentro de um arquivo binário para ser um hospedeiro, geralmente ele injeta a chamada do Trojan nos primeiros 20 bytes do arquivo. Porque os primeiros 20 bytes do arquivo é o que o sistema operacional lê para poder reconhecer o tipo de arquivo. Então, como o sistema operacional lê os primeiros 20 bytes, ele acaba lendo a chamada do Trojan e ativando o Trojan. Então, os atacantes, quando escrevem Trojan, eles escrevem Trojan e injeta
nos primeiros 20 bytes de arquivos executáveis, quando o arquivo está contaminado, quando você não passa um scan do antivírus, ele vai varrendo, o escaneamento, ele está lendo todos os arquivos e lendo geralmente as primeiras 20 posições. Vendo se naquelas 20 posições não tem ali injetado alguma chamada para um arquivo não legítimo. É assim que funciona. Então, ó, a gente está falando de antivírus agora. Então, vê como é importante vocês entenderem isso para poder pensar em construção de software mais sofisticado. É assim que se comporta, por exemplo, o antivírus. Né? Para poder fazer a leitura. Porque se o antivírus fosse ler todos os arquivos de forma inteira, ele ia passar o resto da vida lendo e nunca ia parar. Percebe? Então, ele vai ler as regiões onde, por exemplo, o atacante injeta a chamada para o Trojan. Ficou claro isso? Né? Muito bem. Então, agora, eu vou fazer o último exemplo aqui para a gente poder não ficar também preso nessa coisa a vida toda, né? Agora, se eu rodo aqui o meu programa de novo, nós rodamos, né? E a gente coloca aqui, sei lá, 10 em hexa. 10 em hexa é F, né? Então, e eu vou agora aqui abrir de novo esse arquivo, ele foi reescrito, né? Eu vou abrir ele como W, então ele foi reescrito. Então, veja, quando eu abro ele aqui, não, 10 em hexa é a letra A, né? Olha aqui, ó, 0A em hexa. Percebe? Então, ou seja, meu arquivo binário, né, ele tem uma estrutura. Por que ele é gravado assim? Porque assim você compacta, você reduz espaço. Então, quando a gente trabalha com estrutura de dados binárias, a gente tem vários benefícios, né? Velocidade de acesso. Imagine você acessar o registro 10 milhões do arquivo textual. Para você acessar o registro 10 milhões do arquivo textual, você tem que ler todos os registros. O 1, o 2, o 3, até chegar. Olha quanto tempo você gasta isso. Agora, se você está com arquivo binário, você pega a função seek, fseek, faz o cálculo e já posiciona o ponteiro lá no registro 10 milhões. Pum, cheguei no registro. Percebe? Se você movimenta. Então, a primeira vantagem é essa, velocidade de acesso. Porque uma coisa é o que vocês vão fazer aqui nas listas de vocês, que são... Não estou minimizando que não são problemas complexos, né? Eu sei que tem uma dor de cabeça, porque né, tem umas questões. Mas eu digo assim, no dia a dia operacional, as preocupações não é só fazer as coisas funcionar, mas tem que funcionar com eficiência. E funcionar com eficiência é você ver o conjunto de ferramentas que você tem. Eu poderia criar isso no arquivo textual, eu poderia criar isso aqui no arquivo binário, mas eu poderia até mesmo usar um banco de dados. Vocês vão ver banco de dados mais à frente, né? Mas que tipo de banco de dados? Poderia ser um banco de dados relacional, um banco de dados no SQL. Daí se eu estou pensando em estratégias de velocidade, de performance, eu vou considerar como que eu vou construir uma estrutura de dados e que tipo de aparato eu vou usar para poder fazer o registro. Porque agora não me basta mais, profissionalmente, que a coisa funcione. Tem que funcionar com eficiência, eu tenho que pensar na manutenção disso, tenho que pensar na portabilidade, né? Então, eu tenho que pensar em camadas de segurança. Se eu uso um banco de dados, o banco de dados tem toda uma arquitetura também de segurança envolvida. De consistência de dado, eu posso criar, em vez de eu ter que criar a checagem de consistência de dado dentro do meu programa, ver se o cara realmente entrou com inteiro, se entrou com string, eu posso jogar esse registro para o banco de dados fazer o controle de integridade. Veja que eu vou tornando meu programa menos complexo, de mais fácil manutenção. Percebe? Porque eu joguei essa função para o banco de dados. Quem vai checar o conceito de integridade, se o campo pode ou não ser nulo, eu não preciso checar isso no meu programa. Eu deixo o banco de dados checar para mim. O banco de dados conversa com a aplicação e eu só retorno para a pessoa. Ou eu posso checar isso no JavaScript, né, antes de qualquer coisa, para poder também não saturar o banco de dados. Eu boto um JavaScript ali que checa isso. Mas aí tem um problema, se o cara é malandrinho, né? Assim, malandrinho assim, quer ser um atacante, ele vai lá e desabilita o navegador que passa por cima do JavaScript. Daí a sua checagem de integridade já foi tudo pro lixo. Para o usuário comum, normal, mortal, que segue as regras do mundo, a coisa funciona. Mas a princípio, depende de onde você está atuando, né? Você não está preocupado com o usuário certinho. Você está preocupado com o usuário maluco, né? Que está sem fazer nada e fala assim, esse campo aqui é nome. Se eu fizer lá na Wikipédia a história do mundo, copiar tudo, Ctrl+C e jogar nesse campo aqui, será que ele aceita? Se você não checou o tamanho do seu campo, aceita. Tem um problema, né? Se eu jogar aqui um Xcode aqui, para poder fazer uma chamada de baixo nível, para ver se isso aqui roda em Linux ou em Unix, será que isso aqui aceita? Aí você coloca lá um trecho de código em linguagem de máquina, você não testou, mas o seu sistema operacional, quando processa, reconhece aquilo e abre para o cara um prompt em shell. Um cara está dentro do seu sistema. Então, programação, pensamento funcional é para além do que a gente está vendo aqui. Mas aqui a gente está vendo uma coisa importante, né? Bom, eu viajei para uma outra área, né? Viajei para outro campo que não tem nada a ver com essa coisa aqui, na verdade. Mas é mais para ilustrar para vocês, assim, a importância do que vocês estão construindo agora.
né, que está criando base para vocês, para essas construções. Então, começar a enxergar um pouquinho que uma manipulação do arquivo binário não é só abrir um arquivo binário, que por trás disso tem todos esses pensamentos, essas aplicações de utilidade. Quando vocês estiverem avançando nas matérias, vocês começam a conectar as coisas, beleza? Então, acho que é isso aí, tranquilo? Acho que é fácil, né? Binário não tem, isso a princípio não tem isso. As funções que são importantes são essas funções que aqui nós desenhamos, né? Então, a função open, né? A função open e a função close vocês já conhecem, que mexeram com isso já nos arquivos textuais. A função read e write vocês também já conhecem, porque mexeram. Eu acho que as duas funções novas que vocês não conheciam era fseek e o rewind. O rewind pega o seu ponteiro e joga lá para o início, e a fseek permite que você navegue com o seu ponteiro dentro do arquivo, né? Sendo que aqui é o arquivo, aqui é a posição que você quer que o ponteiro se posicione. Ah, eu quero fazer a partir da posição 12. Percebe? Do tamanho 12. Mas eu quero 12 considerando o início do arquivo. A partir do início, ou, em vez de ser 0, eu poderia botar aqui seek 7. Seek 7 é a mesma coisa que 0. Não, a partir da posição corrente. Poderia ser sit cur, ou poderia ser 1. Ou a partir do final do arquivo, seek end, ou poderia ser 2. E aí você pode inclusive fazer o ponteiro voltar. Eu estou no final do arquivo, eu quero voltar 3 posições, menos 3. Daí o ponteiro que está lá no registro 10 milhões, ele volta 1, 2, menos 3. E daí você manipula aquele registro específico, tendo como referência o final, porque você voltou 3 casas. Né? Então é isso. Beleza, moçada? Fechou. Quem terminou, já passou a lista aí? Quem terminou está liberado. Quem não terminou, vocês têm aí 1 hora para terminar, para avançar.